Olá a todos, a gente vai continuar com os nossos áudios vídeos do nosso canal Encontro com Conhecimento. No último áudio vídeo eu comecei a falar sobre os elementos fogo, água, ar e terra, usei ele de uma maneira mais prática e eu vou aprofundar nesse assunto, que ele é básico desde que eu comecei a falar de Câncer, que é o quarto signo. Quarto signo. Então, no número 4, que é o quarto signo que é Câncer, tudo tem dualidade, 4 mais 2 é 6. Agora estou no signo de Virgem, falando sobre os 4 elementos. Esses 4 elementos, então, fazem que a gente nasça de novo. Então eu vou pegar o livro de João, que diz um trecho, capítulo 3, versículo 3, a soma dá 6, né? 3.3 está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós viemos nessa vida nossa e normalmente ninguém explicou para nós sobre os 4 elementos. Ninguém chegou com os grandes mestres sábios, né? Falaram, olha, vou te explicar sobre o fogo, sobre a água, sobre o ar, sobre a terra. Ah, toca no fogo. Ah, eu não consigo, queima minha mão. Ah, então ele é poderoso. Você não consegue carregar o fogo na mão. Então ele já é complexo demais. Ah, mas a terra eu consigo. A água eu consigo. Pega o ar na tua mão. Não, ele foge da minha mão. Isso é um ensinamento iniciático. Ele é oculto. A pessoa precisa perceber, sentir, vivenciar, né? Ela vivenciou. Ela foi lá na terra, viu, tocou a mão na areia, sentiu a areia, viu que é diferente da argila, que a água está misturada com a terra, sentiu outro solo e foi aprendendo. Isso é nascer de novo, é ter uma nova percepção. Pegou a água, percebe que ela escorre das mãos também, percebe quando congelada ela vira gelo e quando ela é usada pelo fogo, através de um cadinho, através de uma panela, ela vira vapor. Então, isso é o que o ser humano tem que fazer. Perceber as leis da natureza, né? E quando a gente veio sendo ensinado pelos nossos pais, talvez não ensinaram isso para nós. Então, quando vem um mestre espiritual, ele dá um novo nascimento. Um nascimento das leis da natureza. Mas quem criou a natureza? Foi o homem que criou o fogo? Foi o homem que criou a água? Foi o homem que criou o ar? Foi o homem que criou a terra? É o homem que tem controle sobre fogo, água, ar e terra? Então ele já é 3. Tem Deus. Então tem Deus, a natureza e o homem no meio, entre Deus e a natureza, né? Então, quando a gente tem um novo nascimento, é uma nova percepção das coisas. Então, esse novo nascimento acontece a qualquer momento na vida de alguém. Não dá para prever quando vai chegar o reino do céu para cada um. Por quê? Porque ele precisa abrir a visão da alma. Então, está escrito assim em Gênesis, versículo 3, 6. Também em código 6 sempre lembra virgem, né? E veio a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui está falando dos 5 sentidos. Então o homem vai conhecendo as coisas e é tão perfeito porque o primeiro que fala é
ver e vendo a mulher. Então esse ver é o mais rico para nós. Se a gente não vê, a gente não tem como ter a nossa percepção, porque o ver no nosso olho é luz. Um dia perguntaram para mim, onde está o zodíaco? Eu falei, nos seus olhos. Olha o formato do teu olho, né? Vê que tem um ponto no centro, que é a tua pupila. Ali está a sua sabedoria. Está nos seus olhos, na sua visão de vida. Por isso tem a visão carnal, que a gente recebe dos nossos pais, quando a gente nasce, e tem a visão espiritual, que é a tua percepção pela sua alma, pela sua luz. Então, esse ver é criar nova vida. É interessante porque na palavra vida, as primeiras duas letras vêm do verbo ver. Eu vi. Vida. Eu vi. Viver, lembra? Vi e ver. Eu vi e ver. Então, esse vi, né, essa visão espiritual, é o que a gente chama de vida, que vai o tempo todo mudando do infinito para a eternidade quando você entra no caminho espiritual. Não tem fim. Então vem a Bíblia e vai escrever assim, lá no livro de Isaías: levantai os olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, quem conduziu, quem produz por conta o seu exército e que chamas todos pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Se você olha para o alto, o exército de Deus são as estrelas. Então, as estrelas têm luz própria. No calendário maia, o 8º selo é a estrela, e 8 lembra o infinito. No 8º signo nosso é Escorpião, que é o desconhecido. Por quê? Porque por trás da escuridão do céu noturno existe luz. Por trás do prazer mundano sexual existe luz, entendimento, espiritualidade, vivência, vida. Então, claro que quando a gente entende que o elemento fogo é a morte da carne. Por que a morte da carne? Porque antes eu pensava, nossa, eu nasci do meu pai e da minha mãe só. Não. Você nasceu da natureza e você nasceu de Deus. Você não consegue contra as leis da natureza e não consegue contra as leis de Deus. No reino humano, você nasceu no reino do livre-arbítrio. Agora, como eu acabei de falar, se eu coloco a mão no fogo, queima. Então, o fogo é o elemento que trouxe mais evolução rápida para o ser humano. Porque ele começou a temer as leis divinas. Ele colocou a mão no fogo e falou, queima. Eu perco esse dedo, eu estou queimado. Vou ser queimado, eu vou ser destruído. Imediatamente, no primeiro toque. No primeiro toque, ele já queimou. Aí você fala, mas os hindus que fazem yoga, eles não queimam, eles atravessam. Sim, mas aí a alma não tem que estar no corpo. Se a alma estiver no corpo, vai queimar. Então eles fazem exercícios respiratórios. Mas ele, quando ele não sabia e toca, queima. Então sabedoria é igual a poder. Ele já venceu uma lei da natureza por uma lei espiritual, por uma lei divina, que ele teve que se aperfeiçoar, que ele fez que se transformar. Então, Virgem é um signo mutável. Passa por mudanças a nossa percepção dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Passa por mudança o tempo todo a nossa visão de dia, da vida a cada dia. Então, na palavra vida,
tem a palavra dia. Se você meditar sobre a palavra vida, tem a palavra dia. Ah, então as palavras não são terrestres? Não. As palavras que a gente recebe são celestes, têm mistérios. São como estrelas, têm luz própria, têm entendimento próprio. Só que se eu não abrir a minha percepção de visão espiritual, eu não vou ver nada. Porque para mim aquilo vai ser opaco. Eu nunca fui investigar. Eu nunca fui ver o que está por trás de uma palavra. O que está por trás de um sentimento. Né? E por trás, lembra as nossas costas. Escondido, não dá para eu ver. Mas quem despertou a energia Kundalini vai sentir uma vibração aqui nas costas. Vai sentir um calor, uma sensação até que não consegue definir. Então isso é evolução espiritual. Então quando a gente vai dando esses conceitos para as pessoas, já são conhecidos esses conceitos. Não estou fazendo nada de novo, só trabalhando a sabedoria que vocês já têm. Vocês já têm essa sabedoria. Eu só estou ajudando a mostrar. Aí a palavra mestre. Mestre não é o que faz pelo outro. É aquele que mostra. Né? A missão do mestre não é falar assim, eu vou fazer por você. Eu não sou mestre de nada, mas aquilo que eu sei, eu tenho que mostrar. Né? Quando você sabe alguma coisa, mostra. Aí é a escolha. A pessoa vê, quero isso ou não quero aquilo. Eu não quero isso para mim. É leão, ó. Tudo leão. Não quero isso para mim, eu quero outra coisa. Tudo bem, você faz seu destino, né? Com as suas escolhas. Mas todo mundo tem o direito a ver. Porque com vendo, né, você vai ver aquilo que é conveniente a você e o que não é conveniente a você. Então, quando tapam a nossa visão, né, a gente se sente enganado. Ah, eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca tinha visto. Mas porque você confiou em alguém que pode ter, através do ar, através das palavras, tapado a sua visão. Se eu chegar para alguém e falar assim, o céu não existe, não existe os 4 elementos, tudo isso é invenção, você pode acreditar. Esse é o poder do ser humano, que pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Pode ser usado para a luz, como pode ser usado para as trevas. Eu posso ajudar alguém a fechar os olhos para uma situação ou abrir os olhos para uma situação. Então, quando a gente vai possuindo o discernimento, o livre-arbítrio, você tem que experienciar. Então, esse fogo, água, ar e terra, eles sempre estiveram no nosso plano mental. Sempre tiveram nas nossas sensações. Tem pessoas que são ásperas com a gente, né? Tem pessoas que são duras com a gente. A terra, quando você toca na areia, ela é áspera. Você tem que sentir as coisas, né? Quando você toca numa pedra, ela é áspera. Como você vai esperar outra coisa da pedra? Não dá. Aí você toca uma coisa áspera, raspa, né? Então, quando vem a água, né? A água, ela pode mudar a superfície de uma terra, mas de todas, não. Na areia, não. Mas, por exemplo, se você toca numa terra que produz comida, né? Que vira argila e etc., ela fica moldável. Tudo isso o homem foi aprendendo por experiência, tocando. Mas tem isso lá no outro plano, a mesma coisa. Da mesma forma que você moldou a argila, você vai ter que moldar o seu destino. E como que você molda a argila? Você pega as suas mãos. Se você for ver sua mão, tem 5 dedos. Lembra os 5 sentidos. Está tudo interrelacionado. Então, se eu pego a minha mão, né, e vou usar para trabalhar, para fazer o bem, eu estou estimulando esses 5 sentidos. Então, quando uma pessoa tem problema cerebral, ela começa a fazer exercício com as mãos, tem algum tipo de paralisia, né? Começa a reativar o cérebro. Por quê? Porque está ligado, não está separado.
Então a gente tem mão, lembra detalhes. Por isso a gente fala dedicado, né? Os dedos, cada um cumprindo a sua função. Detalhes tem a ver com o signo de Virgem. Nosso corpo tem infinitos detalhes. A gente nem conhece. Isso é Escorpião. A gente nem conhece, nem imagina quantos detalhes existem. Mas a gente fala, nos detalhes mora o perigo, porque eu desprezo as coisas pequenas. Então, no meu dia a dia, eu não vou ver mais um pôr do sol, eu não vejo a lua à noite, eu não vejo o formato das coisas. Por quê? Porque a gente foi tudo condicionado, infelizmente, pela matéria, pelo dinheiro. Não, é mais importante é ver como funciona uma grama. É mais importante eu saber como funciona a água, porque isso é vida. Isso não é uma coisa fixa, um papel que o homem deu valor chamado dinheiro. O homem que deu valor para o dinheiro colocou um papel, falou, isso aqui tem valor e é dinheiro. Tira da árvore, forma o papel, imprime, põe o nome de um rei, isso tem valor. É o homem que deu valor para isso. Tem um propósito maravilhoso, a gente trocar matéria. Mas se a gente não observa essa matéria, se a gente não percebe que ela é da natureza, se a gente não percebe que ela vem de Deus, você está roubando. Só que você nem está percebendo. Porque na tua ânsia de fazer a vontade dos homens, que é o poder, né? Que eu tenho, que eu posso, é touro ali, ó. Eu tenho é touro, né? Eu tenho, então eu sou poderoso, eu posso, eu compro, eu faço. Não. Porque aquilo é um papel que Deus tem o controle. A matéria-prima veio da natureza, quem tem o controle é Deus. Ele faz aquilo que quiser. Da mesma forma que a chuva, ele manda parar de chover, ele pode fazer isso com o seu dinheiro também. Aí as pessoas aprendem e ficam apavoradas. É a lei do fogo. Né? A lei do fogo. Ixi, o Todo-Poderoso é Deus. Ah, então eu creio. Aí vai pelo castigo, vai pelo medo. Então vamos amar a natureza. Vamos servir a natureza para fazer bem para o nosso próximo. Vamos amar o nosso Criador, né? Por quê? Porque Ele nos cria com todo o amor. Se a gente vê os elementos, são todos equilibrados. O fogo, hoje a gente tem eletricidade, que é a luz. Olha a maravilha que o fogo está proporcionando para nós. A gente vai tomar um banho com água gelada, tira o calor para você ver como fica. Como fica você fazer uma cozinha sem fogo. Isso é gratidão. Agradecer o fogo, agradecer a água, agradecer o ar e agradecer a terra. Mas quem criou tudo isso? Deus. Aí o mistério do número 5. Né? A letra Espírito. A quinta letra é a primeira. É a E vale 5, 4 elementos. E o éter, o espírito, o ideal. Olha a perfeição que existe em tudo isso. Então, nós seres humanos somos muito privilegiados. Então temos que utilizar esse tempo, né, para ir evoluindo primeiro o nosso ideal. Nosso ideal é transformar a natureza na coisa mais bela que existe, e é o que já está acontecendo. Fora os lugares que a gente já percebe que são belos por causa da parte espiritual. Alguém que passou lá, algumas almas passaram lá, e foram emanando muito amor para aquele local. Por isso que ele ficou aquela beleza. Quando você vai para Ilhas do Caribe, se você for estudar, é que alguma civilização passou por ali e emanou muito amor. E o amor é que traz essa beleza toda. Então nós podemos transformar a natureza em coisas cada vez mais belas, se tivermos consciência, né? Se amarmos o nosso Criador, de percebermos que cada graminha é sagrada, de cada animal é sagrado, que a pedra é sagrada, porque tudo tem o mesmo Criador. Né? De percebermos que o homem é mais que sagrado, porque tem consciência do sagrado, nesse sentido. Né? O verdadeiro homem tem consciência do que é sagrado. Agora, se o homem está não querendo aprender, não chegou o momento dele, ele está ainda abaixo da condição humana. A condição humana tem a ver com sexta-feira.
Sexta-feira já é o sexto dia, né? Quando a gente conta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? Sexta-feira. Então, a gente tem que lembrar disso. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são 5 dias. 5 dias para a gente aperfeiçoar esses 5 sentidos que a gente tem, né? Evoluir outras funções do número 5, ficar aqui até amanhã para explicar fogo, água, ar, terra, éter, são tantas que a gente se perde. 5 dedos da mão, né? E entender que está tudo interrelacionado. Eu vou continuar esse assunto porque ele é rico demais, e depois explicando mais sobre os signos, até entender, porque no começo eu falei de pirâmide, de grandes civilizações, porque eu fui do complexo, e agora desse complexo colocando substância até chegar em grau, numerologia, valor de palavra, gemátria, mais sobre as cores, né? Mas para isso vamos vivenciando, né? Vamos se apoiando na vivência. E na vivência com oração, com o coração, pedindo para Deus misericórdia e gratidão todos os dias, sendo grato e pedindo a sua misericórdia infinita, para a gente poder explorar o bem de todas as coisas, para a gente não prejudicar os outros, para a gente permanecer virgens, puros, centelhas divinas que entram no corpo humano e que não perdem a sua consciência. Servidores de Deus, né? Como diz o hinduísmo, né? Todos aqui viemos servir ao Criador. Lá é Krishna, né? O Todo-Prazeroso. Um abraço a todos.